Fala, querido investidor, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos falar por que eu parei de investir no mercado brasileiro. Chegou agora, não é inscrito no canal, faz o seguinte, cara, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, já deixa o seu like que vai ajudar bastante aí na difusão desse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá, assunto polêmico aí, muita gente, nossa, mas como assim? Não vai mais investir no Brasil? Calma lá. Pessoal, a parada é a seguinte, por que eu dei um tempo de investir aqui no Brasil? Não significa que nunca mais eu vou investir aqui no Brasil, no mercado de capitais brasileiro. Significa que eu dei um tempo. Por quê? Porque eu estabeleci que a minha carteira ideal de ativos no mercado financeiro é 50% dolarizada, ou seja, ativos no mercado norte-americano e 50% aqui dentro. Acontece que, como eu comecei a investir no mercado norte-americano apenas no ano passado, no ano de 2020, ainda a minha carteira brasileira está muito à frente, a minha posição em Brasil está muito à frente da posição que eu quero ter essa carteira de investimentos, juntando os dois mercados, tanto o norte-americano quanto o brasileiro. Ou seja, se eu continuar investindo aqui dentro, vai ficar cada vez mais difícil que a minha carteira de ativos dolarizada, a minha carteira lá nos Estados Unidos, ela chegue próximo à carteira brasileira. Então eu teria que fazer um aporte muito alto e eu não quero correr esse risco de time. Ou seja, eu prefiro parar um pouco de investir aqui, reinvestir apenas os proventos e focar os meus novos aportes na minha carteira nos Estados Unidos. Dessa forma, eu vou chegar nessa proporção de 50% lá fora e 50% aqui dentro mais facilmente. Ou seja, eu não vou parar para sempre de investir aqui no Brasil, vou apenas dar um tempo. Esse é o primeiro motivo, porque eu quero que a minha carteira lá fora chegue também aos 50%. A gente fala em patrimônio investido em mercado financeiro. Outro motivo é porque eu estou investindo muito agora nas minhas empresas. Eu sempre falo o seguinte, se você investe mais na empresa dos outros, no caso do mercado financeiro, do que na sua própria empresa, tem algo de errado com a sua empresa. Então, o cara que é empreendedor, o cara que é um empresário, ele tem que investir muito mais na sua empresa, na empresa que é dele e não na empresa dos outros. Claro que você pode fazer os dois, investir tanto na sua quanto investir no mercado de capitais. Mas agora eu estou no momento que eu preciso investir muito mais nas minhas empresas do que nas empresas de terceiros através do mercado financeiro. Então, basicamente, esses dois motivos me fizeram parar de investir no Brasil por enquanto. Como eu falei antes, é claro que os proventos da carteira aqui no Brasil, eles serão reinvestidos todos os meses. E se surgir uma baita oportunidade, alguma subscrição de fundo imobiliário muito em conta, uma pechincha, eu não vou deixar passar e vou aproveitar também. Isso é apenas temporário e tem também aí as suas excepcionalidades. Agora, pessoal, é o seguinte, já que a gente está falando de investimento no Brasil, investimento no exterior, por que todo mundo deveria ter pelo menos uma porcentagem do seu patrimônio investido no exterior, mais precisamente na economia norte-americana? Eu listei aqui 3 motivos. Vamos lá. O primeiro motivo, pessoal, tem a ver com risco. Então, para a gente falar sobre o primeiro motivo, a gente tem que diferenciar primeiro o que é um risco sistemático do risco não sistemático. O risco sistemático é aquele risco que tem a ver com o mercado. Você investe apenas no Brasil, o seu risco sistemático ele ainda está alto, porque você está investindo apenas em um mercado, em uma economia, no caso, a economia brasileira. Para diminuir o risco sistemático, você deve investir em outro mercado também, ou seja, diversificar o mercado. Nesse caso, seria um ótimo motivo para você investir no mercado norte-americano, por exemplo, ou qualquer outro mercado. Por que o mercado norte-americano? Porque para a gente é o mais fácil de você ter acesso a várias corretoras hoje, inclusive com corretagens gratuitas para você investir no mercado norte-americano. As empresas também, elas são mais conhecidas, vamos assim dizer, então fica mais fácil, mais tangível de você procurar o mercado norte-americano como uma opção de diminuir esse risco sistemático. E o risco não sistemático é o risco do próprio mercado, é o risco do ativo, é o risco dos setores. Ou seja, quando você diversifica aqui dentro do Brasil, compra uma ação de um banco, uma ação de uma empresa elétrica, uma ação de uma empresa da área de saúde, por exemplo, você está diminuindo o seu risco não sistemático, ou seja, um risco que não depende do mercado daquela economia, mas sim dos ativos. O interessante é que você diversifique tanto o seu risco não sistemático aqui dentro, diversificando em setores, em ativos, quanto lá fora. Você vai acabar diminuindo os dois riscos de uma vez só. Você diminui o risco sistemático, que é o risco de mercado, e lá fora também diminui o risco não sistemático, investindo em empresas, em ativos, diferentes setores e em diferentes
ativo. Esse é o primeiro motivo que você deveria pensar, pelo menos, em investir parte do seu patrimônio no exterior. O segundo motivo, ele é bem palpável, que é a dolarização da carteira. O que é isso? É você se expor diretamente ao dólar, moeda forte. Se formos comparar desde a criação do Plano Real até 2021, vocês vão perceber que o dólar se valorizou muito frente ao real. A gente tinha uma paridade de 1 para 1 e hoje a gente tem uma paridade de quase 6 para 1. É uma valorização tremenda. Ou seja, quem investiu lá atrás em dólar, quem tinha parte do seu patrimônio dolarizado, ficou bem mais rico do que aquela pessoa que não tinha o seu patrimônio dolarizado. E aí não adianta você falar, não, mas o Barsi, ele nunca investiu no exterior. Primeiro, você não é o Barsi. Segundo, se o Barsi tivesse investido no exterior, provavelmente ele seria mais rico do que ele é hoje, apenas pelo ganho de variação cambial. Então não se apegue a uma exceção para usar como regra. A regra é, quem investiu no exterior teve muito mais valorização, basta você comparar o S&P com o Ibov nos últimos 20 anos e ainda teve a valorização cambial ao seu favor. Não negligencie dolarizar a sua carteira, ter parte do seu patrimônio em dólar, porque é muito importante. Outro motivo que seria interessante você investir no mercado norte-americano é se expor diretamente e se tornar sócio diretamente das maiores empresas e mais lucrativas empresas do mundo. Por que não ser sócio da Amazon, por exemplo, do Facebook, da Apple, as maiores empresas do mundo? Você utiliza o serviço dessas empresas e pode também ser sócio diretamente dessas empresas. Hoje você tem essa facilidade, você tem essa possibilidade, com essa facilidade de se investir no mercado norte-americano que a gente tem. Aproveita essa oportunidade porque ela é muito interessante. O último motivo, e não menos importante, pessoal, é o seguinte: aqui no Brasil a gente está na seguinte situação: você está jogando basquete e aí do nada o juiz ele marca falta porque você está com a mão na bola, ou seja, virou futebol. O que eu quero dizer com essa analogia, que é um tanto quanto engraçada? Que a gente tem uma instabilidade política e uma insegurança jurídica muito grande, ou seja, tudo muda o tempo inteiro. Até o passado é incerto aqui no Brasil. O que dirá o futuro? Então é muito interessante você ter uma posição na sua carteira de investimentos, no seu patrimônio, em uma economia que é um pouco mais consolidada, a estabilidade política é maior, você tem uma segurança jurídica maior do que o Brasil, por exemplo, que ontem pedalada fiscal era crime, hoje não é mais. Ontem o ex-presidente estava condenado, hoje foi tudo anulado e ele está elegível de novo. Será que é interessante você ter 100% do seu capital, aquele seu dinheiro suado que você demorou anos e anos para conquistar, apenas aqui nesse país, se você tem a possibilidade de ter parte do seu patrimônio fora daqui? Eu acho que vale a reflexão se não é o caso de ter parte da sua carteira dolarizada. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje falando do porquê que eu parei um pouco de investir aqui no Brasil e estou dolarizando cada vez mais a minha carteira, e você também deveria refletir se não é o caso você se expor à maior economia do mundo ou não. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal, ativa o sino, deixa um like e faz o seguinte, cara. Coloque aqui embaixo o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Se você já tem ativos dolarizados, se você quer investir só no Brasil mesmo, está tranquilo com isso, está dormindo tranquilo, a gente tem que lembrar o seguinte: investir é sobre tranquilidade, investir é sobre dormir bem. Se você está dormindo bem com a sua posição de ativos, está tudo ok. A gente investe para ter tranquilidade e não estresse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.